Olá, muito bom dia! Bom dia para você que já acordou, que está desperto, que está aqui em pleno sábado, pronto para aprender. O meu bom dia para você. Meu bom dia também para você que está como eu, hoje com a carinha de sono, tentando despertar e despertando devagarinho. Às vezes, nós acordamos e ainda estamos um pouquinho dormindo. Nós acordamos e ainda estamos um pouquinho cansados das tarefas de ontem. E é isso que aconteceu comigo hoje. Estou ainda um pouquinho cansada das tarefas de ontem. Mas, se você acordou, você está na vida. Bem-vindo! A vida é sua. Essa vida maravilhosa que Deus lhe presenteou. Nesse dia lindo, e aqui na minha cidade está um dia lindo e ensolarado. Com certeza, o calor vai ser daqueles que vai me deixar mole mais tarde, mas não é de sono, é mole de calor mesmo. E mesmo assim, eu estou aqui. Eu estou aqui e no agora. Na minha divina presença, eu sou na presença de Deus. E eu consagro e eu apresento o meu dia ao Criador através da minha gratidão. Porque gratidão é a palavra que define cada manhã. Gratidão é a palavra que define cada acordar. Gratidão é a palavra que define cada encontro, que define cada pessoa e que une o mundo. Ora, nós não entendemos por que de sermos todos um, de sermos uma única energia. Mas, quando somos gratos, nós vamos sendo transformados e vamos nos tornando um, partilhando conhecimento sem concorrência. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui cada um de vocês e o convidado especial, o psicólogo Luiz Gustavo, que vai partilhar conosco a sua fala de sabedoria, a sua fala de amor e que eu tenho certeza que também é de gratidão, porque ele também está na vida. E já que você está aqui, que você está na vida, aperta no aviãozinho e chama todo mundo. Coloca todo mundo para acordar. Vamos lá. Tira a galera da cama, tira o povo da cama. Vai lá, manda a notificação e diga: bora, povo, vamos acordar. Você está na vida. Não vamos perder tempo, né? Nós estamos na vida e a vida é aqui e agora. Por que que nós vamos perder tempo? Parados, braços cruzados, triste, lamentando. Por quê? Oi, Gustavo, muito bom dia. Eu Bom estou dia, aqui com a Cida. carinha de sono. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você me ouve? Sim, perfeitamente. Deixa eu só abaixar Eu um pouquinho. estou com cara de sono. Acredita que teve uma festa aqui do lado. Eu passei a noite na festa. Ai, que Não beleza. consegui. E olha, maravilha, né? Eu adoro festa, gente. Às vezes acontece, né? Ah, eu adoro festa, mas eu gosto de ser convidada. Nessa festa eu não fui convidada, Gustavo. Ah, chateado, poxa, nem pra chamar o vizinho, gente, pra participar. Nem para me chamar. Bom, bem-vindo, meu querido. É um Muito obrigado, prazer meu bem. estar aqui com você. É uma Prazer é gratidão meu. a Deus por dar essa oportunidade de termos amigos virtuais nesse tempo de pandemia. E eu tenho pessoas que eu consegui conhecer que são verdadeiros presentes de Deus nessa pandemia. Pessoas que estão transformando a minha vida e me ensinando muito. Então, apresente-se aí para o povo, conte para todo mundo quem você é, que essa galera está curiosa. Gente, mas por favor, compartilhe a live aí, né? Eu sei que é sábado de manhã, também tô aqui no sono, né, como sempre. Final de semana todo mundo quer aproveitar para descansar um pouquinho, acordar mais tarde, mas vamos lá. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo de formação,
tenho uma pós-graduação em terapia de casal e família, e aí começa uma longa trajetória de formações e cursos, né? Acho que a gente vai falar um pouco na área do propósito aqui, né? E eu conto depois um pouco. Mas basicamente sou coaching, estou fazendo uma formação em mentoria agora, trabalho há mais de 15 anos com recursos humanos. Isso eu estou reduzindo um pouco as coisas que eu faço também, né? Então, eu me considero assim, psicólogo, coach, futuro mentor e facilitador de jogos terapêuticos. Acho que é um resumo bem legal. E aí, eu divido meu tempo, eu trabalho há mais de 15 anos com RH, né? Então, eu divido meu tempo entre o RH e a psicologia clínica, né? Eu faço alguns atendimentos. E é basicamente isso. E a gente vai conversando, eu vou trazendo um pouquinho mais do que eu já fiz, do que eu faço, porque é muita coisa, né, Cida? Quando a gente mergulha nesses caminhos de autoconhecimento, e aí você Verdade. vai fazendo 312 coisas, até uma hora que você fala, meu Deus do céu, mas o que eu tô fazendo aqui? Pra que serve isso mesmo? Enfim, Pois é, você já começou numa pegada muito interessante, porque o nosso tema é propósito de vida. sim. E eu venho observando que muitas pessoas fazem 312 cursos, mas e o atuar? Na hora de atuar, acaba que dá um medinho, dá um receio, e a gente pensa que não encontrou o propósito. O que você tem a falar sobre isso? Já que você é uma Ixi, pessoa tão versátil, que faz 312 coisas. Tipo, dizem que mulher faz duas, três coisas ao mesmo tempo. Nem são em tempos diferentes. Então, mulher deve ser um bicho estranho mesmo, né? olha, Cida, eu já trilhei autoconhecimento há muito tempo, assim, eu sempre tive esse. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse tema, né? Já tive muito mais, hoje é um pouco mais ameno, né? Porque eu sempre observava muitos outros e falava, não, porque essa pessoa fez esse curso, eu vou fazer também, porque, nossa, ela destravou a vida, ela tá faturando uma grana, fazendo aquilo que ela ama, que ela gosta, que ela curte. E aí nisso eu fui fazendo, não, vamos, então tá, beleza, né? Falei, putz, eu sempre quis clínica, né? Vou começar a história do começo aqui. Eu sempre quis área clínica quando eu fiz a faculdade de psicologia. Mas eu travei, eu ouvi uma frase de uma pessoa e eu travei ali. Falei, bom, então, porque eu era novo, né? Tinha acabado de me formar, 22 anos, né? E eu ouvi aquela frase, quem vai confiar em alguém da sua idade fazer um processo terapêutico, experiência e bagagem de vida que você tem? Falei, pronto, né? Acabou. Meu mundo caiu ali, né? Tipo, Maísa, meu mundo caiu. Acabou aquele sonho de clínica. Falei, bom, então acho que eu tenho que me aprimorar, tenho que, né, fazer outra coisa, porque isso não é pra mim, realmente. E aí foi quando o RH apareceu na minha vida. Né? Na verdade, eu comecei trabalhando com call center, até teleatendimento. Depois eu fui migrando para a área de recursos humanos. E nem foi RH na parte que psicólogos geralmente atuam. Né? O psicólogo vai para treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, né, desenvolvimento de pessoas. Eu fui para departamento pessoal. Eu trabalhava com folha de pagamento, benefícios, né, salário, planilha. Eu sempre gostei de planilha, né? Então eu sou meio fora da curva, assim, né? Porque fala, nossa, gente, mas psicólogo que sabe, que gosta de Excel, né? Eu falo, gente, eu Psicólogo com gosto, eu espírito de curto. contador. Então, exatamente, com espírito de administração, sei lá eu, né, de técnico. E aí, tudo bem, e eu fui seguindo o flow da vida, né? Assim, falei, bom, RH foi aproveitando as oportunidades que apareceram, né? Saía de um emprego, ou era desligado, entrava em outro, e aí até que 10 anos depois, eu me formei em 2006, 10 anos depois, em um processo de alta performance com a Pandora, né? Que é onde a gente estuda agora, né? A formação Seja Mentor. Eu comecei a trabalhar justamente isso. Poxa, eu queria tanto. E eu sempre fiz cursos paralelos para atender. Então eu fui para massoterapia primeiro. Falei, não, porque aí eu vou ter, né? Eu vou começar fazendo paralelo, eu vou atendendo as pessoas, né? Sei lá, com massagem, com terapias alternativas. Nada. Ah, não, que aí, bom, eu quero psicologia, né? Então, eu vou fazer agora o curso eu gosto muito de casal, né? Falei, então eu vou fazer a psicanálise de casal e família, fazer uma pós para eu voltar para a área, né? Quem sabe agora dar o gancho, dar o start, né? Dar o gatilho. Nada. Aí fui indo, falei, não, vou fazer, né? Eu tive uma oportunidade de fazer o primeiro curso de coaching na vida, fiz o curso de coaching, mas foi mais para mim naquela época, porque eu tinha passado por uma demissão muito que me marcou muito, assim, que eu não esperava, eu entrei em tela azul, assim, total, dei tilt total por uma semana, eu fiquei meio bugado. E aí veio essa oportunidade de fazer esse curso de coaching, eu fiz mais para mim do que para aplicar na época, né? Mas falei, poxa, né, pô, vou ver se eu consigo. Nada. E aí, isso foi em vários momentos da vida, eu fui buscando essa coisa, tipo, não, quando eu fizer esse curso, então, quando eu fizer isso, até que nesse processo de alta performance, a minha meta, o meu alto desafio, né, era assim, eu tinha visto uma clínica para começar a atender,
E aí eu lembro do Vitor, até hoje, falando pra mim, ele falou, você vai até a clínica, você vai assinar o contrato e você vai começar a atender. Este é o seu desafio da semana. Beijo, tchau, sucesso. Mas Vitor, mas e se isso? E um monte de e se, né? Ai, mas e se não der certo? Mas e se... Ele falou, vai pra clínica, assina, entrega o documento e tchau, acabou. Não tem mais sessão pra você. Falei, tá bom, né? Peguei meu banquinho, fui na clínica, comecei a atender e aí desde então eu comecei essa carreira na área clínica. Parei de estudar? Claro que não, porque parece que sempre falta. Né? Acho que, principalmente falando de propósito, quando você entra nesse caminho do propósito, e acho que tem uma coisa que é muito importante falar, que é a comparação. Eu acho que o caminho do propósito, assim, a gente tem que parar, né, e é um exercício meu diário, principalmente, de não me comparar com o caminho do outro, porque o caminho do outro, é da outra pessoa. Né, e aí uma vez eu estava conversando com uma amiga que ela disse isso. Ela falou: será que a gente fica olhando tanto pro outro, né? Porque ganhou dinheiro, porque fatura grana, porque encontrou o propósito, porque vive daquilo que ama. Gente, tudo bem, mesmo fazendo aquilo que você ama, tem hora que vai encher o saco, tem hora que vai ser cansativo, tem hora que vai ser exaustivo. Não existe perfeição, né? Não existe um caminho perfeito. Aí acho que entra um pouco nessa coisa que eu falo que é a glamorização e a romantização do propósito de vida, né? Porque vende-se muito que, porque você precisa encontrar o seu propósito, a sua missão. E aí parece que você tem que ser Jesus, Buda, Madre Teresa, Steve Jobs, Einstein, sabe assim? Aí quando você vai ver a trajetória dessas pessoas para elas chegarem naquilo, Einstein reprovou 7 vezes, né? Diz a história, a primeira série. Consideraram ele burro, incapaz, né? Então assim, e ele é Albert Einstein. Acho que o Steve Jobs foi expulso da primeira empresa que ele foi convidado a se retirar, né? Da primeira empresa que ele fundou. Eu gosto muito do Walt Disney, eu que assisti, tem um documentário muito legal que é o Walt antes do. Um filme, na verdade, que conta a história dele, que é o Walt antes do Mickey, né? O cara faliu 3 vezes. Ele desenvolve o Mickey, tem uma história lá, né? Mas ele desenvolve no momento que ele tá passando fome na vida. Depois ele vai se tornar o Walt Disney, né? Então, assim, acho que tem essa questão. E eu sempre fiquei me comparando, não, porque aí você começa, não, porque tá faltando. E aí acho que essa síndrome da falta e da comparação, você fala, não, porque eu tenho que fazer, agora eu tenho que fazer aquele curso. Ah, não, agora eu tenho que fazer aquele processo de mentoria com aquela pessoa, porque ela vai me ensinar, porque ela faz né? E aí começa aquela estante de serviço que a gente vê muito hoje, né? Não, que eu vou fazer o curso gratuito, depois eu vou investir uma grana naquele processo. E aí se investe, eu passei por isso, eu fiz um processo um tempo atrás, e uma outra pessoa tinha me indicado, e a pessoa foi pra vida, assim, e eu nada. Eu falei, mas pera, a gente fez o mesmo curso, a mesma formação, eu desenvolvi o negócio, fiz tudo bonitinho, mas por que eu não tive resultado? Aí é quando eu paro, falo, peraí, então alguma coisa está errada, né? Eu acho que eu estou me comparando demais com as pessoas, e eu falei, não, deixa eu ver qual que é o meu caminho, o que me faz bem aqui, peraí, vamos... E aí eu parei para planejar a minha carreira. Foi o momento que eu chamo de recalcular a rota. Né? Então, eu acho que a vida é isso. A gente sempre, mesmo que você encontre um primeiro propósito de vida, talvez no meio do caminho você fala, puta, mas não era isso. E tudo bem você recalcular a rota e falar, não, agora eu quero atuar com outra coisa. Né? Quantas pessoas, não sei se você já atendeu, mas eu vejo muito no LinkedIn, né, histórias de transição de carreira. Pô, eu não estava feliz, eu não estava satisfeito com aquilo que eu fazia, decidi empreender, ou decidi mudar de área, decidi fazer uma outra coisa, né, sei lá, sair do direito para tecnologia, sair da comunicação para marketing, né, sair do jornalismo para ser escritor, sei lá né, qualquer coisa. Ou às vezes até coisas opostas, né? Nossa, deixei a engenharia para ser psicólogo, né? Ai, deixei, sei lá, qualquer coisa. Eu deixei de ser médico para ser constelador. Enfim, eu acho que a vida é um. Eu gosto muito do conceito de lifelong learning, né? A vida é um eterno aprendizado. E acho que a cada dia a gente vai aprendendo e reaprendendo, e se descobrindo e redescobrindo talentos, dons, potências e habilidades, né? Então, para mim, eu comecei a desromantizar, vamos dizer assim, o propósito de vida, a partir do momento que eu comecei a me autoconhecer. E entender que assim, mas será que eu faria a trajetória daquela pessoa, tudo que ela abriu mão, que ela sacrificou, que ela passou na vida para chegar onde ela chegou? Talvez não. Porque a trajetória dela é dela. E que legal, eu honro, agradeço, acho muito inspirador essas histórias, mas é dela a história. É a escolha dela, é a vida dela, é o caminho dela, é a trilha dela. A minha é outra. É outra vibe, é outra, né, é outra questão, sei lá, é outro caminho. Muito interessante, Gustavo. Quando fala assim propósito de vida,
tem-se a sensação histórica, digamos assim, de que vão vir sininhos badalando, estrelinhas brilhando, purpurina caindo na sua cabeça e fogos de artifício dizendo: yes! Você encontrou o é isso aí! Uhum, Cara, você está na vida, você entrou, você nasceu, você já está no propósito. E uhum. você vai ter que se virar. Se virar. Não tem manual de instrução. Você tem que se virar, não tem terço injuntivo, você tem que fazer. E como que você vai fazer se você está parado esperando as purpurinas caírem na sua cabeça? E quando você olha e pensa que caiu um monte de purpurinas rosas, brilhantes na cabeça do outro, e só caiu uma na sua, você vai frustrar. E sabe por que Vai. que você se frustra? Para você replanejar. Interessantíssimo essa questão da comparação. Você olha para o outro e fala: nossa, tem algo errado comigo. Cara, não tem nada errado com você. Não é o seu momento. Os seus sinos não vão tocar agora. Aliás, te contar um segredo. Os sinos, as purpurinas e os fogos de artifício não existem. É tudo mentirinha. É tudo balela que te fizeram acreditar. Então, tem gente que faz aquele pão, que é uma delícia, uma maravilha, que vende igual água. Nem precisa de sorriso no rosto para vender. A pessoa ganha R$ 1.000, mas ela está triste. Ela não descobriu o propósito de vida dela. Tem pessoas que ganham 1 milhão por mês e resolve fazer pãozinho, porque ele não está feliz com o que ele estava fazendo. E aí entra a questão da prosperidade. Ser próspero não é ganhar 1 milhão. Ser próspero é ser feliz com o que você faz. Ser próspero é se conhecer, é ter certeza da sua própria grandeza. Porque comparações existem quando nós ainda não sabemos verdadeiramente quem nós somos. E eu fiquei curiosa aqui com uma situação, Gustavo, porque você formou-se aos 22 anos como psicólogo e veio as burburinhos, as carroças vazias, eu chamo de carroças vazias, porque dizem Uhum. que carroça vazia faz barulho demais e não se aproveita nada. Então, o psicólogo, ele precisa ser um homem de barbas bem feitas, barbas brancas, alguns cabelinhos brancos já, para você confiar nele. Será? Me fala um pouquinho, Gustavo, como é ser sagrado masculino? Então, minha mãe ligando aqui na hora da live. Tinha que Voltou. ser mãe, né, gente? Isso Coisa de mãe, vocês isso é a vida. entendem, né? Ah lá, isso é a vida acontecendo, tá vendo? O ao vivo tem dessas coisas. Gustavo, sábado passado, eu estava num tema muito maravilhoso. O que eu quero. Porque isso tudo combina, relaciona com o propósito, né? E a energia Sim. elétrica acabou e eu não consegui mais voltar. Eu acho que as pessoas ficaram pensando: ela é maluca. Tá falando muito bem, de repente a mulher some. Mas voltando aqui ao foco, Gustavo, culturalmente, o homem sempre foi muito dominante. E Sim. existem as separações de profissões. Profissão de homem, profissão de mulher. Ir para a vida enquanto sagrado masculino tem algum interpérie, alguma situação que por acaso incomode, que gere desconfiança nas pessoas? Ou hoje você já não percebe mais isso? Porque há 200 anos atrás só tínhamos médicos homens. Sim. Olha, Cida, eu hoje eu não sinto isso, assim, mesmo porque a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, né? Então, e eu sou uma pessoa que, assim, eu, não, eu tenho uma conexão, né? Eu já trabalhei isso muito em mim também, essa coisa do sagrado masculino, mas eu tenho um equilíbrio muito grande entre, né, honrar o feminino da minha família, né? Então, eu fico nessa coisa da polaridade. Claro, que eu entendo a energia, porque você precisa da energia masculina para ação. É o Yang, né? Acho que os chineses, né? Os orientais já falavam isso há bilhões de anos também, antes de Cristo, inclusive, né? Das polaridades de Yin e Yang, da dualidade, que a gente vive no mundo dual.
né? E aí hoje eu estou estudando o Jung, né? O Carl Jung, que é um psiquiatra suíço, que foi estudar muito a questão da espiritualidade, da psicologia da alma, da psicologia mais profunda, né? Dos complexos e tudo mais. E ele fala muito isso, né? Do que você tem que buscar a unidade entre luz e sombra, entre ânimos e ânima, né? Que ele vai chamar que é a polaridade masculina e feminina dentro de cada um de nós. Porque todos nós somos energia. Né, o fato de ser homem ou ser mulher é um conceito que foi construído ao longo do tempo pelo patriarcado, pelo machismo e tudo mais, né, do que define o que é ser homem e o que é ser mulher. Mas se você começa a ampliar um pouco a sua consciência e vai para a polaridade de energia, tem hora que a mulher precisa ser mais yang, ela precisa ter uma polaridade masculina, como você falou, para ir para ação, para ir para a vida, para fazer, de repente para sair de uma relação que é tóxica, para abrir seu próprio negócio, né? E que bom que hoje as mulheres estão mais empoderadas e fazendo esses movimentos, né? E como às vezes nós homens precisamos da polaridade feminina para dar uma parada, pensar, entrar em contato com as nossas emoções, porque a gente foi educado desta forma também. Homem não chora. Ah, isso é coisa de mulher. Ou isso é coisa de mariquinha, né? Antigamente falava, isso é coisa de viado. Para, né? Então tem um imaginário que foi construído, né? E aí os homens acabaram se perdendo nessa história, né? Porque ficaram muito reprimidos, né? E claro, e aí a gente tem que entender os contextos, né, históricos aí, porque o machismo, o patriarcado também criaram feridas dentro do masculino, como criaram feridas dentro do feminino, né? E hoje, né, a gente precisa das polarizações, eu acredito, precisou do movimento lá, né, das mulheres de se empoderarem, de queimarem sutiã, de começarem a ter voz ativa, para a gente começar a olhar para tudo isso e falar, não, então o que é a masculinidade tóxica? Né, e os homens começarem a entrar nesse movimento de voltarem a conexão com o seu próprio sagrado feminino para poder equilibrar o seu sagrado masculino. Porque senão o sagrado masculino fica muito yang também, né, fica muito sobreposto ali, porque eu sou o macho alfa dominante. Não, tá tudo bem se você não for. Né? Hoje em dia, acho que eu vejo esse movimento muito na sociedade de homens assumindo a casa, assumindo a responsabilidade como pai, ajudando na criação dos filhos, dividindo as tarefas do lar com as mulheres. Claro, ainda temos poucos exemplos, né, mas acho que vem aumentando e vem crescendo. Né, os homens buscarem, às vezes é mais desafiador do homem chegar num processo terapêutico, né, reconhecer que precisa de ajuda, porque ainda estamos trabalhando e reconstruindo e ressignificando, né, esse sagrado masculino, assim. Então eu sempre trabalhei, eu fiz muito meditação xamânica, né? Então eu sempre tive além de tudo que eu faço, né? Além de estudar, mas para o meu autoconhecimento eu fui trabalhando muito esse equilíbrio de energias e fui até entendendo em que momento eu preciso ser mais yang, preciso usar minha polaridade masculina, e em que momento eu preciso usar minha polaridade feminina. E hoje eu consigo equilibrar e dosar. Então tem hora que eu preciso da ação. Eu preciso voltar para o meu masculino aqui, mas isso não significa sobrepujar, humilhar, né, ou roubar o lugar de fala de ninguém, né? Ainda mais por ser LGBT, né, por ser um homem gay cis branco, né? Eu passei por homofobia às vezes no trabalho e aí acho que isso também contribuiu muito para eu ir vendo e entendendo, falar não, eu sou eu, né? E conforme eu fui parando de ter medo de ser quem eu era e eu tenho a coragem, né, me aceitando e me respeitando, né, e me auto-amando, mas sem o nível de arrogância, narcisismo ou prepotência, porque às vezes precisa também, vamos confessar. A gente às vezes precisa ir, porque é o que eu falo, da polarização. A gente precisa ir para um lado que a gente se afasta de todo mundo, que a gente se olha no espelho, a gente é o melhor do mundo, a gente é maravilhoso, a gente é incrível, a gente é o super-herói aqui, a super-heroína. Aí depois você vai falando, não, tudo bem, eu sou isso aqui dentro também. Mas eu preciso ter empatia com o outro, preciso respeitar o outro, respeitar a história do outro, a vivência do outro. Mas este fato, essa minha amiga, a gente estava conversando outro dia, e ela fala, não é a dor do outro, não ameniza a minha dor. Né? Porque muitas vezes, hoje eu trabalho com diversidade e inclusão, né? E aí muitas vezes eu passei por esse questionamento na minha cabeça, né? E aí, né, conectando um pouco com o propósito, eu falei, talvez o meu propósito seja o RH. Né? Porque em vários momentos da vida que eu tentei embarcar na área clínica, claro, deu certo, né? Aí eu fui começando também a validar minha jornada, né? Então deu certo, eu tive sucesso, eu tive retorno, né, financeiro, eu tive retorno emocional, de, poxa, é isso que eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de compartilhar o que eu sei com essas pessoas, mas em algum momento eu falei, nossa, mas o RH sempre me chama de volta. Né? E aí hoje, em Diversidade e Inclusão, eu passei por essa reflexão. Mas eu sou um homem branco, gay, cisgênero, né? Para quem não sabe, né, cis e trans, né, os conceitos. Cisgênero é quando você se identifica com o seu sexo, né, biologicamente designado, e uma pessoa trans não se identifica, né, com o seu sexo biologicamente designado, talvez com o sexo oposto, né? Com gênero oposto, né? Nem sexo, é gênero oposto.
E aí eu falei, mas eu vou representar a diversidade como, né? Será que não era melhor ter uma pessoa preta, uma pessoa trans nessa cadeira? Eu falei, aí eu conversei muito com essa amiga, ela falou, Gustavo, mas a sua dor, né, o fato de ser quem você é, você também faz parte dessa diversidade. Né? E você entendendo e reconhecendo esses privilégios que você tem, mas mesmo assim você faz parte de uma minoria. Né? Então, isso não ameniza ou não inferioriza a minha participação como um ativista dentro dos assuntos de diversidade e inclusão. É simplesmente entender qual é o meu lugar de fala, ser empático, entender a dor, né, e as pautas de que cada minoria e cada grupo trabalha, né, com muito amor, muita amorosidade, muito respeito, né, mas isso não significa que eu também não possa ser esta pessoa. Né? Então, durante muito tempo, às vezes, aí eu vejo isso muito nas mulheres também. O quanto essa coisa do, a mulher é do lar, né, criada para ser certinha, tem que obedecer às leis, tem que obedecer, tem que casar, tem que ter filho, tem que ser assim, assim, assado. E o quanto hoje, né, e eu trabalho muito isso nas terapias, né, e ouço muito essas histórias, mas porque eu cresci com esse modelo, porque eu passei por uma relação tóxica, porque eu fui abusado. Você fala, cara, eu posso não saber como que é essa experiência do seu lado, mas eu vou respeitar e a gente vai trabalhar. E como é que eu te empodero, então, né? Como é que eu trago essas experiências como aprendizados, né? Como é que você elabora essa experiência de uma forma... Porque aquela marca vai ficar para sempre, não tem como, né? Acho que fica a marca no corpo, fica a marca no imaginário, no simbólico, né? No mental ali. Então tá, isso aconteceu. Poxa, sinto muito que você tenha passado por essa experiência, mas aqui junto, então vamos reconstruir essa história, vamos ressignificar essa história, vamos descobrir quais são os seus potenciais, qual é o seu poder, né, o que, que você quer fazer, e aí a gente vai conversando e saindo um pouco dessa régua de autocobrança, de autopressão, né, porque ainda acontece, seja para o lado de cá ou lado de lá, né, para o masculino ou para o feminino, tem uma cobrança social, né, e aí eu fui entendendo e compreendendo o que, que eram essas cobranças, eu vou para o aprimoramento, vou estudando, vou conversando com as pessoas, né? Pô, me conta então como que é essa experiência, porque eu não vou saber o que é ser mulher nesta vida, neste momento, né? Mas poxa, você pode me contar, né? Como que é para você essa experiência, né? Como que a gente pode juntos aqui trabalhar, né? Então, sem querer tomar o lugar dela ou falar o que eu acho que ela tem que fazer, né? Porque acho que aí no processo terapêutico também você tem que tomar muito cuidado com essa postura que você assume aqui nessa cadeira deste lado, né, de não fazer aquelas coisas do mansplaining, né, de tentar falar o que ela falou e explicar de outra forma. Então eu vou para a escuta muito empática, vou trabalhando, vou trazendo analogias, metáforas, gosto às vezes de trazer histórias e mitologia. Né, acho que a mitologia tem bastante exemplo de... Né, por mais que seja também uma sociedade, vamos pensar, patriarcal, machista, né, a Grécia lá não validava as mulheres, mas tinha umas deusas ali, mas a maioria esmagadora das vezes, tirando acho que Deméter, se eu não me engano, Ártemis, eu não lembro agora, que falou para Zeus, né? Olha, obrigado, me dá umas Amazonas aqui. Eu não quero saber de homem, de casamento, não quero saber de nada disso. Eu vou ficar aqui na minha floresta com as minhas Amazonas, só mulher, não quero saber esse negócio de homem, não, né? E então acho que é legal a gente estudar. Eu gosto muito daquelas frases que falam, né? É bom a gente estudar a nossa história, né? Para entender o que, que deu errado lá atrás e a gente construir diferente, a gente fazer diferente. Então é importante relembrar esses movimentos. Né? É importante lembrar o que está acontecendo, né, numa lei da Maria da Penha, o que está acontecendo no movimento negro que aconteceu nos Estados Unidos recentemente com a morte do George Floyd, né? E o que que é? Vamos falar, precisamos tirar os esqueletos do armário. Né? Acho que a gente está vivendo uma sociedade que hoje dá informação, claro, né? Então a gente tem muito acesso e muito mais rápido. Então hoje eu vejo muito esse movimento que assim, as coisas não ficam mais escondidas. Né? Tudo vem muito rápido, à tona muito rápido. Você só tem que saber filtrar as fontes e as informações. Mas acho que a história e todo esse contexto, hoje em dia, a gente precisa de ajuda também. Nós, homens, precisamos de ajuda para entender como que a gente pode se tornar melhor. E aí eu acho que todo mundo se ajudando, a gente sai das polarizações e começa a construir os caminhos de diálogo. Porque eu sou a favor da educação pelo diálogo. Né? Então não é simplesmente, acho que um excluir ao outro. Entendo que foi necessário em algum momento, talvez, aí é uma opinião muito pessoal minha, né? Tipo, não, porque as mulheres agora não querem saber, a gente não quer saber de homem, vocês que lutem, vocês que lidem, que a gente já tem as nossas questões para lidar, vocês que se lasquem agora, lidem com isso, porque a gente tem que lidar com um monte de coisa. Legal, bacana, show de bola, empoderamento. Mas, poxa, a gente precisa entender o que vocês precisam da gente. Precisa entender como que a gente pode ajudar, contribuir, colaborar. Será que junto a gente não consegue construir um caminho? Isso eu amplio até para as minorias, assim, tal. Vamos combater racismo. E claro que precisa dos movimentos de revolução, de revolta, de rebelião, né, os movimentos de massa, para poder romper com os padrões. Acho que é necessário né, esses movimentos mais
corpulentos, assim, né, truncados de embate com a sociedade, com o governo, seja o que for, mas acho que tem uma hora que, depois dessa polarização, tá, agora baixou todo mundo aqui, vamos sentar e dialogar, então, vamos conversar, como é que nessas rodas a gente consegue, né, ser mais inclusivo, ser mais diverso, né, e trabalhar essas polarizações de uma forma que a gente faça diferente, né, que a gente construa uma sociedade diferente, um movimento diferente. Eckhart Tolle fala muito sobre a questão do corpo de dor. Eu creio que o dia que a dor do outro deixar de fazer qualquer sentido na minha emoção, eu não estou mais aqui. Para quem já é mais espiritualizado do que eu, crê-se que todos teremos as nossas dores completamente dissolvidas, teremos um planeta completamente apaziguado e não haverá mais ativação de corpo de dor. Falar de minoria é falar de ativação de corpo de dor. Por quê? Não é porque eu sou grande que o outro é pequeno, que ele é subordinado a mim. Eu acho muito interessante essa questão de você falar, eu sou gay branco. E ser gay não tem cor. Ser humano também não tem cor. Ai, Cida, mas o tema dessa live é propósito de vida. Cara, se você não estiver olhando e não estiver aprendendo e associando e construindo um monte de coisa na sua cabeça e tendo aí 200, 312, né, Gustavo? Insights na sua cabeça, você está onde? E eu tenho uma pegadinha para você, Gustavo. Não te contei, mas eu tenho uma pegadinha para você. Ai, Jesus. Eu trouxe aqui o livro Poder versus Forças, do Dr. Hawkins. Você já leu? Já. De cabo a rabo. Aqui nós temos o mapa de consciência. Mapa de consciência e propósito de vida. Sim. Qual é a sua energia? Nós estamos em pleno Setembro Amarelo. Por que criou-se Setembro Amarelo? Porque muitas pessoas sofrem tanto que a sua energia vai baixando e eles acham que por amor a si mesmo, sair da vida é a opção mais fácil. E eu quero falar da pegadinha que eu preparei aqui para o Gustavo. Olha aqui. Isso aqui é o mapa. Tá dando para ver? Tá. Isso aqui é o mapa de consciência do Dr. Hawkins, transformado em uma escala logarítmica. Ela é uma escala numérica. E essa escala, eu posso com ela verificar qual é a sua energia de vida. Com precisão, qual é a sua energia espiritual de vida. Quando você calibra aqui, ó, da coragem para baixo, você decai comprimento de onda. Aí vem tristeza, vem angústia, vem depressão. Como que você vai conseguir identificar, lidar com o seu propósito de vida? Propósito de vida, às vezes, precisa de ajuda. E olha quantas ajudas você tem hoje. Olha como nós já falamos de transformação do mundo. Aí, há uns 500 anos, teve um papa que disse que a mulher nem tinha alma. A mulher não tinha alma. Por isso que as mulheres não podiam participar de algumas práticas religiosas. Mas quando você começa a calibrar da coragem acima, o seu propósito flui. Interessante você ter essa relação dela com o RH, porque o nosso lado espiritual, o nosso eu superior, ele nos conduz. E às vezes nós batemos a cara em tantas portas fechadas porque nós não deixamos ser conduzidos, nós não permitimos. E a minha pegadinha, Gustavo, é que eu vou calibrar você aqui, a sua energia, se você me permitir. Ai, Jesus! Para nós usarmos, mostrar para as pessoas ousadamente esse instrumento aqui. Eu não sei o meu propósito de vida, eu já bati em tantas portas e todas estavam fechadas. Procure ajuda. E esse instrumento, ele é preciso. E ele pode te dar formas de como lidar com a sua energia para melhorar e encontrar o seu propósito. Eu posso? Fique à vontade, vamos lá. Bora. Aí a pessoa tá calibrando lá na raiva, né, gente? É um pêndulo radiestésico. Aí,
A pessoa está calibrando lá na raiva. Ele encontra com o propósito. Ele vai brigar com ele. Uhum. Porque ele está raivoso, ele está enfurecido. Mas vamos lá. Vou empurrar aqui um pouquinho de volta. Bora. Vou aqui com o meu pêndulo. Pêndulo, mostra-me, por favor, qual o nível de vibração do Gustavo no mapa de consciência a maior parte do tempo. Você está calibrando muito bem. Você está calibrando aqui, ó, na boa vontade. Tá vendo? Ah lá. Você está... Vou subir aqui de volta. Você está calibrando, Gustavo, num nível que colapsa a função de onda. Você já está calibrando da coragem acima. E qual é a pegada da boa vontade? Quando você está calibrando na boa vontade, o mapa de consciência te diz, você está no caminho certo. É o caminho do trabalho, é o caminho da ação. Você tem vários planos. Coloque os seus planos em prática. É isso que a boa vontade te diz. Sim. Aí, o nosso livro maravilhoso, olha o que ele fala da boa vontade. Na boa vontade, você está calibrando com nível de energia espiritual em 310. A coragem é nível 200. É o primeiro nível que você trabalha com a cocriação, com o cumprimento de onda, com leveza. E aí eu volto lá aos 22 anos, quando você desanimou, você não tinha a leveza que você está tendo hoje. E nesse nível, você tem uma visão de um Deus inspirador, de uma vida esperançosa. As suas emoções, elas são otimistas. E o seu processo, ele é de intenção. Então, por que eu fiz essa pegadinha aqui com o Gustavo? Gente, a gente não combinou nada. Porque quando a gente confia na centelha, quando a gente confia no agir de um Deus poderoso em você, você deixa fluir. Sim. E acontece. E faz sentido. Então, se está fazendo sentido para você, eu falo de novo. Compartilha aí essa live. E aí você tem um nível de estar na vida, indo para a vida, de caminhar. Mas se você estivesse calibrando aqui na vergonha, o que iria acontecer? Você vai receber instrumentos para você saltar. É o famoso salto quântico, que às vezes ninguém entende. Nossa, salto quântico, quântica. Gente, eu não estou falando de Heisenberg, eu não estou falando de Shirodin, eu estou falando de você ser humano igual eu. E eu não preciso passar da vergonha para a culpa, para a apatia, para a tristeza. Eu posso, de repente, colapsar uma função de onda e sair da vergonha e ir lá para o amor. E calibrar no amor. Pessoas que calibram na razão são pessoas muito intelectuais, inclusive uma pessoa que você já falou aqui, Einstein, por exemplo, calibrava na razão. Freud, também, acho que se eu não me engano, calibrava na razão. São pessoas que tinham um nível intelectual muito grande, muito grande. E por que, Cida, você está falando especificamente da razão? Porque quando a gente brinca que eu tenho 310 cursos, talvez eu estou calibrando lá em cima. Talvez eu estou calibrando na razão. Mas é o nível dos best-sellers, é o nível das pessoas muito intelectual. E tem pessoa que aprende, mas guarda. E o propósito de vida, ele não é uma caixinha de Pandora. Ele é uma caixinha de Pandora que você descobre dentro de você e abre para a vida. E você coloca para fora. E quando você consegue ter o seu autoconhecimento, a sua identidade, a coragem de ir para a vida, você abre todas as caixas e ninguém mais te segura. Gostou da brincadeira, do desafio? Maravilhoso. O Dr. Hawkins é incrível, porque eu acho que ele é um cara que, né, ele tem uma história de iluminação em vida, e ele foi um cara que juntou, né, que uniu ciência e espiritualidade de uma forma traduzida. Quer dizer, traduzida assim, que quando você vai lendo os livros dele é um pouco complexo, né? Você vai entendendo, e aí eu acho importante falar, Cida, só, que não é porque você tá na vergonha
que você é pior do que qualquer pessoa que está no nível, por exemplo, da boa vontade ou da coragem. Porque ele fala que é uma escala logarítmica, como você falou, e se você está lá calibrando, sei lá, em 20.1 e você vai para 20.2, já é um salto quântico gigantesco. E você vai ter que passar, né? Todo mundo vai passar pela vergonha, pela culpa, e aí, conforme você vai escalonando esses níveis, mesmo que estão abaixo de 200, né, você vai dar, ele já tem um pouco mais de energia. Então a pessoa, quando ela chega ali na apatia, tudo bem, ela está inerte ainda, mas né, parece que não tem mais esperança. Quando ela vai para raiva, né, para arrependimento, de repente, pô, já é um pouco mais de energia. Quando ela vai para o medo, já é um pouco mais. Né? Quando ela vai para o orgulho, poxa, tenho orgulho de ser quem eu sou, né? O próprio movimento LGBT, né? A parada do orgulho LGBTI, né? Então, assim, quando você tem orgulho, aí é uma faca de dois gumes. Eu vejo muito as dualidades, às vezes, mesmo nesses níveis mais baixos, ainda tem uma dualidade ali, né? Porque o orgulho, ele pode ser positivo, né? O orgulho feminino, o orgulho, né, de ser quem você é, né? Você só não pode cair na arrogância, que aí tem a vaidade ali, né? A arrogância, a vaidade, né? Tem um monte de coisa que pode fazer com que só você se enxergue e não existe mais nada ali, além do mundo. Você não consegue enxergar o outro, só a si mesmo, né? Então tem que tomar cuidado. Só, mas você ancorou o orgulho. Para ir para coragem, e pronto, aí beleza, se você parou na coragem, você não vai dar mais nenhum salto quântico dali por diante, já tá ótimo, lindo, maravilhoso. Que você tenha coragem de olhar para você, porque acho que o caminho do autoconhecimento, né, Cida, é uma coragem. Ela requer uma coragem de olhar para você, de olhar para suas luzes e sombras, para suas experiências boas e ruins, né, e aí o Jung vai falar do conceito de sombra, né? Então é você integrar essa sombra também, entender que ela é parte de quem você é, que ninguém é anjo aqui, né? Outro dia eu vi isso né, de uma guia espiritual, ela falou, ninguém é anjinho para estar aqui. Né? Ninguém é santo. A Se gente está aqui porque a fosse, gente tem não uma. Se estaria. fosse, a gente não estava aqui. Né? E, então, que bom que eu estou calibrando a boa vontade, porque aí né, conectando um pouco com o propósito, no começo do ano eu decidi, assim, eu tomei algumas decisões, né? Falei, eu fiz meu planejamento de carreira e eu decidi assim, eu quero leveza. Eu quero ser leve comigo mesmo, com as pessoas. Eu quero pegar leve, porque eu tenho uma régua de autocobrança que eu fui entender num processo de autoconhecimento, inclusive, que vinha de um complexo de perfeição por eu ser gay. Então, assim, eu já sou gay, então eu preciso provar para os outros de que eu sou bom, que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu sou inteligente, que eu tenho formação, que eu tenho background acadêmico aqui. Então, pelo menos vamos brincar assim, né? É viado, mas é inteligente. É viado, mas olha as empresas que ele trabalhou. Né? Olha a trajetória do cara, respeita. Né? Você pode não aceitar, não concordar com quem eu sou, mas respeito, pelo menos eu sempre exigi. Né? E aí até que eu entendi isso no processo de autoconhecimento, e eu não suportava errar. Eu não podia falhar. Nossa, quando eu errava ou falhava, para mim era a morte aquilo. Até que eu fui entender e falei, não, quer saber, eu preciso diminuir um pouco essa régua, porque é isso. Aí você se enfia em 412 coisas para provar para os outros, né, que você é bom, que você é competente, que você é capaz, mas você ainda está vazio. Porque você não está olhando para você, para sua essência, para quem você é. E eu tinha muita dificuldade de validar minha jornada. Porque parecia que assim, eu ia começar de novo e falava, então tudo que eu fiz é inútil. Tudo que eu fiz é em vão. Então agora esse curso vai me salvar. Agora essa formação vai ser, nossa, vai ser o meu gatilho. Né? E aí eu passei por uma demissão agora no começo do ano. Né? Eu dei uma pausa, falei, peraí. E aí as coisas começaram a fluir na minha vida. Né? Tinha recebido uma proposta para fazer parte de uma consultoria, abri o podcast, né, que é o Zona Desconforto, junto com uma outra grande amiga minha, que é a Silvia Jara, e aí eu fui fazendo um monte de coisa que foi abrindo outras portas. Eu falei, que legal, que bacana, continuei atendendo na área clínica, até que eu falei, cara, mas não é isso o meu caminho. Eu não quero, nesse momento eu não tô com energia para empreendedorismo, por exemplo. Tanto que se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão ver que tem um aviso lá e eu tô num período sabático agora dessa parte, né? Quem precisar de atendimento, claro, estou à disposição, a gente conversa, eu tô fazendo alguns processos, né? Mas aí que é o que eu brinco, toda hora é hora de recalcular a rota. Eu tô com 37 anos e aí eu decidi, e confesso que eu fiz muito no intuitivo, eu diria né, quase que nas coxas, entre aspas, mas eu fiz no intuitivo. Depois eu entendi que foi numa intuição assim, quando eu declarei minha missão, né, que eu fui refazer lá na formação do Seja Mentor a minha missão, visão e valores, foi muito assim, eu quero voltar para o mercado formal, trabalhar com diversidade e inclusão, em até 3 meses eu quero uma recolocação profissional com esses valores. Cida, eu juro pra você, assim, eu tenho hora que eu fico assustado até com essa coisa da maravilha do cosmos, do cuidado com aquilo que você deseja, né, que é tão rápido. Isso foi numa segunda-feira. Na quarta eu tinha feito uma entrevista, na quinta eu fiz a segunda etapa do processo, na sexta eu fui aprovado.
eu fiquei assim, falei, gente, porque tem uma questão da decisão. A partir do momento que você ancora a coragem e toma uma decisão, falar, é isso que eu quero fazer agora. Ótimo, vai. Né? Eu gosto muito do. Você falou do Hawkins, tem o Mihaly, aprendi a falar o nome dele, é o Mihaly Csikszentmihalyi, que escreveu o estado flow. Né? Que você entra no estado que você nem vê o tempo passar, a hora passar. Isso é o seu propósito. Então, você está fazendo pãozinho, você está varrendo a calçada, você está vendendo sapato numa loja de shopping. Cara, se você faz o seu melhor, você entrega com coração aquilo que você faz, não importa o tamanho. Você não precisa ter a ideia de US$ 1 milhão. Você não precisa ser um Steve Jobs, um Mark Zuckerberg. Você não precisa ser, né, VP de uma grande multinacional para achar que você encontrou o seu propósito. Né? E aí eu gosto muito do outro livro do Hawkins, que é O Sucesso é para Você, que ele fala muito dessa conexão com o coração. Né? E aí eu até pensei numa história para trazer aqui, que é de um cara lá que ele conta que limpava chaminé. E ele falou que ele tinha uma agenda lotada, mas por quê? Ele ia na casa da pessoa, ele avaliava e falava, olha, sua chaminé não precisa de limpeza agora. Mas, ó, daqui 6 meses, entre em contato que a gente vê o que precisa tal. Olha, talvez ele dava orientação, mas de graça. Ele falava, não, não precisa pagar nada, tá tudo certo. Mas pela honestidade, pela integridade que ele entregava o trabalho, ele lotava a agenda dele. E não era pelo dinheiro, ele só fazia, ele falava, não, porque eu não acho certo. Né? E muita gente contava essa história depois. Falava, pô, eu já chamei tanta gente aqui que veio, tirou os tufos de grana para limpar a chaminé, sendo que nem precisava. E as pessoas ficavam meio assim, mas como assim não precisa? Ele falou, não, não precisa. É só você fazer essa manutenção XYZ aqui, tá tudo certo. Obrigado. Ah, tá aqui meu cartão, se precisar me chama. Então, acho que a gente tem que simplificar. E eu gosto muito desse conceito do Ikigai, por exemplo, né? Que acho que também entrou numa mística, né? Que Ikigai encontra o seu propósito. Vamos entender que Ikigai é uma filosofia de vida oriental. Eles nascem e crescem, se desenvolvem lá no Japão dentro desta filosofia cultural, né? Mas tem alguns pilares, né? Que eu fui estudar. Eu tenho um livro do Kenmoji que eu acho incrível, que é esse daqui, inclusive está aqui. Se alguém tiver interesse em conhecer, é o Ikigai. Né, os 5 passos para encontrar seu propósito e ser mais feliz. Mas o que é encontrar o propósito? Ele vai dar milhões de exemplos como esse lá. O cara vai fazer sushi, ele vai fazer yakisoba, ele só vai fazer yakisoba. Ele não vai fazer yakisoba, tempurá, sorvete, sashimi, ele não vai abrir um restaurante para 400 pessoas. Tem um cara lá que está no Michelin, né, que eu lembro que ele conta a história, que o restaurante dele tem 2 mesas com 4 cadeiras. E faz uma fila de no mínimo 1, 2 horas de espera para as pessoas comerem. Né? E aí ele tem os 5 pilares, mas para mim tem 2, 3 que são os principais. Claro, todos são, né? Mas acho que os outros 2 eles vêm como consequência, que é começar pequeno, alegria das pequenas coisas, estar no aqui e agora. Aí ele vai falar depois do libertar-se e do harmonia e sustentabilidade. Cara, se você começar pequeno, encontrar a alegria das pequenas coisas da vida, você já está vivendo seu propósito. Você não precisa começar grande, você não precisa começar com uma... Você deu uma cortadinha, você pode repetir? Peraí, eu tô aparecendo aí? Tá tudo certo? Tá aparecendo. Voltou já. Tá, ótimo. Não, eu falei que ele fala dos 5 pilares, né? E eu acredito que no caminho do propósito, se você começar pequeno, encontrar a alegria das pequenas coisas e estar no aqui e agora, já são exercícios para uma vida inteira, né, Cida? Porque a gente sabe que a gente está num momento muito, né, principalmente pandêmico, acho que trouxe a gente de volta para casa, mas a gente é muito ansioso, né? E eu tenho uma mente muito ansiosa, confesso, né, que a gente fica muito preocupado e ansioso com o futuro. Ai, porque amanhã, porque quando eu fizer isso, porque quando eu fizer aquilo, não, mas aí quando eu conquistar isso, aí eu tô no meu propósito. E aí às vezes a vida vai te mostrando um monte de outras coisas que você não tá enxergando, que você tá tão preocupado com lá na frente, que aí vem alguma coisa que você fala, nossa, mas eu planejei tudo certinho, o que deu errado? Não é que deu errado. Você planejou, mas o seu planejamento era flexível o suficiente para também... Porque acho que planejar, todo mundo planeja, a gente pensa, sonha, né, tem objetivos e acho que é importante, mas... E é um exercício que eu fui fazendo, que eu fui da falta de planejamento para o excesso de planejamento, para eu chegar no equilíbrio do planejamento. Falar, tudo bem, deu errado. Tudo bem, deu errado, deixa eu... O famoso recalcular a rota que eu falo, né? Então, para mim, o propósito é isso, é você começar a encontrar, né? Começa pequeno. Pô, você tem um sonho, tem uma meta, tem um objetivo. Sei lá, você quer atender, vou dar um exemplo meu aqui, né? Você quer atender, começa atendendo 1, 2 pessoas. Você não precisa ter uma agenda lotada com 50 clientes pagando o valor cheio. Não, começa ali pequeno. Quer ter uma loja? Pô, de repente abre um negocinho online, começa a vender para os amigos ali mais próximos.
vai criando uma rede do bem. Você não precisa começar, não, porque quando eu alugar a loja no shopping e montar uma loja de grife, cara, e aí? Você vai ficar vivendo disso, às vezes você vai se endividar, e aí você vai lá e não dá o resultado. E o que, que você como você falou, vai cair onde? Na frustração, na apatia, na tristeza, na raiva. Aí você sai da coragem para os níveis mais baixos de consciência que você trouxe. E aí? Depois, tudo bem, não importa quantas vezes você sai do centro, o que importa é quantas vezes você volta para ele. Mas às vezes esse retorno, e quantas vezes, se daí eu tentei a área clínica, aconteceu alguma dívida, aconteceu alguma coisa, eu falava, puta, Aí, né, em alguns momentos eu vivi na raiva, tipo, não é possível, o que que tá acontecendo? Até que eu fui entender, falar, não, aqui acho que talvez, né, que aí foi a segunda meta que eu tracei como, né, a minha primeira missão era ser contribuição. Onde quer que esteja, da forma que for, eu só quero contribuir para o melhor, fazer o meu melhor e contribuir para o melhor, seja na terapia, seja nos atendimentos, seja no RH, eu só quero ser contribuição. Então, Deus, me mostra onde eu seria a melhor contribuição agora. E aí, pum. Exatamente, muito bem, Gustavo, show. Eu estou achando que nós vamos ficar aqui até meio-dia, gente. Tá muito bom esse papo. E assim, é incrível. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que tem um mini salão de 7 mil reais. Somente o aluguel é 7 mil reais. E as pessoas da família chegam o tempo todo para ela e falam: você é louca. Você trocou os pés pelas mãos, você vai cair. E a pessoa está lá, firme. Então, as carroças vazias não estão longe, gente. Às vezes, você quer tanto fazer uma coisa e você levanta da cama, inspirado, cheio de vontade. Quando você chega na mesa do café, alguém olha para você e fala: você vai para onde? Aquilo ali já te desmotiva, já te deixa desanimado. E por que falar de instrumentos? Você pode hoje ter um livro de uma pessoa iluminada, maravilhosa, que passou por todos esses níveis. Não precisa de você pensar que você vai chegar na iluminação sem passar pelos outros níveis, não. Não. Todos eles existem. A única diferença que faz saber qual nível você está é o que você vai fazer com isso. Porque da coragem para baixo é tudo com muita força física, com muito trabalho. Da coragem para cima você tem a leveza. Mas eu já passei pela vergonha, pela culpa, pela apatia, por todos os níveis. E isso me inspirou para crescer, para saltar. Não para desanimar quando eu olho e vejo alguém que está calibrando lá no amor, na iluminação. Mas se você tem um instrumento que ficou 30 anos sendo moldado, será que isso não serve para a sua vida? Você está na vida para construir a sua verdade. Mas há 200 anos atrás, no tempo do Dr. Hawkins, que ele é muito recente, gente. Sim. Não tinha esses instrumentos. E hoje você tem. Pega e lê. Segue o passo a passo. E eu não estou aqui dizendo o que você tem que fazer, não. Eu estou te dizendo, procure a sua verdade. Procure se conhecer. E quando você decidir por qualquer instrumento que seja, e eu me coloco aqui à disposição e disponibilizo o Gustavo também, caso vocês precisem, entrem no nosso direct e façam perguntas. Qual livro que você pode ler? Qual instrumento que você pode seguir? Quer ser calibrado? Entra lá no direct que eu te calibro sem problemas. E descubra quem você é. E descubra quem você é como sua essência, como seu eu interior, não pelo seu ego. Porque quando nós estamos debatendo conosco, nós estamos debatendo com o nosso ego. E o ego, ele é maravilhoso no que ele faz. O ego foi criado para nos defender. E ele tapa os nossos ouvidos. O ego é igual os 3 macaquinhos do ditado chinês. Ele nos deixa cego, surdo e mudo. E nós paramos de ouvir o coração. E aí nós vamos decaindo o comprimento de ondas. E nós vamos para a vida com força. Se você está no seu trabalho e você levanta com o despertador tocando 5 vezes, 10 vezes, alguma coisa pode não estar certo. E você precisa sentir no seu corpo e olhar para essa coisa. E por que falar de um salão de 7 mil reais? Por 2 coisas. As pessoas que querem o seu sucesso, que cobram o seu sucesso, não sabem o que tem dentro de você. As pessoas olham para o outro com a visão delas, com a criação delas. E nós
ao longo dos séculos, fomos permitindo que fizessem isso conosco. E é interessante quando o Gustavo fala assim, eu estou com 37 anos, né? Resolvi replanejar. Você está com quantos anos? Replaneje. Replaneje agora. E não precisa de você pensar que você está replanejando para os 100 anos. Eu sempre falo isso. Você replanejou esse ano, fez, deu certo, ótimo. O ano que vem você quer fazer melhor, faça outro planejamento. Se não saiu como você queria, replaneje, busque, mas sem desespero. Busque com calma, busque com leveza. E eu estou aqui com o Gustavo, nós estamos os dois fazendo o mesmo curso. E sabe por que eu estou aqui? Porque nós não somos concorrentes, nós somos complementos. E eu volto lá no comecinho da live. Nós somos todos um. Existem as leis universais, existe a dualidade, mas nós somos todos um. Qual é o caminho que eu quero? O meu caminho pode ser diferente do caminho do Gustavo, mas lá na frente tudo vai chegar no mesmo lugar. Então por que que aqui, quando estamos começando, eu vou começar a jogar pedra no Gustavo? Eu não preciso disso, eu não preciso de concorrência. Quando eu olho aquele coleguinha que está bem sucedido, e eu falo, nossa, como que ele conseguiu? Eu fiz as mesmas coisas. Você fez, mas você olhou para você? É você? Ou é só uma comparação esdrúxula que não está te levando a nada? Ah, eu quero casar, eu quero ter uma família. Ok, está tudo certo. Não querer casar, não querer ter família, também está tudo certo. A importância da vida é saber quem você é. E você é um ser histórico, você é um ser cultural. Mas você faz o que dessa história? Você faz o que dessa cultura? Está calibrando da vergonha até a iluminação em qualquer desses níveis significa simplesmente que você está na vida. Você está na vida. Agora, você está onde? Você está no ontem? Você está no hoje ou você está no amanhã? Você pode contar as histórias do ontem? Pode. Mas você está no hoje. Você é só o seu hoje. Tem como, Gustavo, agora você sentir o sabor da sua comida de amanhã? Nossa, eu estou aqui, eu estou sentindo o sabor da minha comida de amanhã. Eu não sei se amanhã eu estou aqui. Eu não sei. E se alguém disser a você, você vai viver até 99 anos, 9 meses e 29 dias, pode escrever que essa pessoa está mentindo. Eu não sei onde eu vou estar amanhã. E a importância de saltar na escala Hawkins, de crescer, de ser um ser melhor, é você fechar os seus ouvidos. É onde entra a sabedoria. O silêncio é uma arte. Porque aquilo que vem de fora não ativa mais o seu corpo de dor. E aquilo que vem de dentro faz fluir o seu propósito. Vou ser repetitiva. Não espere fogos de artifício, não espere estrelinhas, não espere sinos. Faça acontecer. E se você precisar de usar um instrumento, use. A constelação sistêmica, Gustavo, diz o seguinte: você sempre fez o seu melhor. Ainda que não seja o suficiente para o outro, porque você fez como deu conta. E os ciclos repetitivos, eles existem. E eles não são por maldade, eles são por amor. É por amor que às vezes uma mãe deixa um filho no abrigo, pensando que está fazendo o melhor. Se uma mãe é capaz de tentar fazer o melhor para o seu filho, por que que eu, que sou um deusinho aqui, uma deusinha linda, maravilhosa, vou deixar o que vem de fora me transformar a ponto de fechar o que tem dentro? Porque é isso que acontece, nós vamos fechando, como a cebolinha, vamos deixando as camadas nos fechar, camadas de preocupação. Ah, e agora? Eu caí na vergonha. Mas você continua sendo o mesmo. A luz está aqui. E só você pode encontrar. Tudo isso que nós estamos falando aqui culmina sempre em autoconhecimento. Eu tenho umas lives aqui sobre autoconhecimento, autoamor, autoperdão e autoestima.
Se essa live está fazendo sentido para você, vai lá e assiste. Você tem instrumentos que, quando o Gustavo tinha 22 anos, ele não tinha. Eu tenho 40 anos, Gustavo, sou mais velha do que você, viu? Então, eu já tenho super. 3 anos a mais de planejamentos e replanejamentos. E a única coisa que eu tenho para dizer a vocês, como testemunha hoje, falando um pouquinho da minha história, eu comecei a fazer lives esse ano. Já tinha meu canal do YouTube desde 2017, mas eu não me movimentava, eu estava parada. Quando foi agora esse ano que eu entrei na questão firme do salto quântico e eu refiz o meu planejamento e eu desacelerei muito. Eu fiz um desaceleramento enorme, porque eu estava, tipo, eu lia um livro desse aqui em 4 horas. Eu parava, eu lia o livro, meu filho olhava e falava assim, mãe, já terminou? Sim, já terminou, mas desse livro eu já queria o outro. Eu já sabia qual era o próximo. Então, eu estava vivendo de livros, eu estava vivendo de cursos, e de repente, eu assistindo uma live do Bruno Raoni, que ele é um especialista em escala Hawkins no Brasil, ele falou assim, vai para a vida. Você está na vida, mas você não está vivendo, você está vendo a vida passar. Você pode escolher estar na vida e ver a vida passar, está tudo certo. É escolha sua. Mas você pode escolher fazer acontecer, fazer diferente, e isso vai influenciar de forma a refletir, não de forma a dominar, a comandar outras pessoas. Porque você só pode mudar o outro com o seu exemplo. E ele disse o seguinte, você tem um celular, não tem? Tem Wi-Fi na sua casa? Tem. Então começa a fazer live agora. Você não precisa começar a fazer live no padrão Paulo Vieira. Você vai começar a fazer live com o que você tem. E começa agora. E eu olhei para mim e falei, nossa, Deus está me dando um puxão de orelha. E eu comecei com o que eu tinha. Se você tem R$20 agora e você quer vender brigadeiro, cara, dá para comprar um Nescau, dá para comprar um leite condensado e eu tenho certeza que você tem uma panela na sua casa. Tá esperando o quê? Se você quer fazer um curso, igual eu comecei a fazer o curso da Pandora, vai lá e parcela em 10 vezes. E vai pra vida. Vai pra vida. Eu sei, gente, que tem dia que muitas pessoas não têm R$10. Mas se hoje você tem 20 e você fizer aí 20 brigadeiros e você vender esses brigadeiros a R$3, no final do dia você vai ter R$60. Se você fizer todos os dias, daqui a 10 dias você tem R$600. E você vai terminar o mês com R$1.800. E você vai ter gastado mais ou menos aí R$400 em uma sola de sapato. Ah, mas o meu propósito não é fazer brigadeiro. Certo, beleza. Cara, começa pelo brigadeiro. É a pequena coisa que o Gustavo falou. Começa pelo brigadeiro. Porque quando você começar pelo brigadeiro, você vai sair do dia que você não está ganhando R$10 para você ganhar 60. E quando você ganhar R$60 por dia, você tira os R$20 ali de retorno do brigadeiro e você já começa a pensar no curso que você quer para você se profissionalizar. Porque aí você pode sair do pequeno e crescer. Eu saí de dentro do meu celular. Continuo aqui ainda quase com os mesmos instrumentos, porque o investimento ele ainda está pequeno. Mas por que o investimento ainda está pequeno? Porque ainda não cheguei no nível que eu quero. Ah, eu fiz 20 brigadeiros, só vendi 18. Sobraram 2 brigadeiros. Amanhã eu não quero mais isso. Como assim? Recalcula. Como assim? Amanhã, o que você vai fazer? Você vai mudar de rota ou você só vai fazer 18 brigadeiros? E você vai vender 18 brigadeiros. Quando você for crescendo, você vai vender 50 brigadeiros. Você vai receber encomendas de brigadeiros. E as pessoas vão te procurar pelo que você faz. E elas vão descobrir quem você é. Porque atrás da Cida, atrás do Gustavo, tem uma história. Não é só aparecer bonitinho aqui. Você tem que ter constância. Você tem que ser persistente. E você tem que fechar os olhos para aquele que acha que ele é seu concorrente. Porque não existem concorrências. Existe força de vida. E cada um é uma força de vida. Eu digo sempre
que o mar é Deus e nós somos os barquinhos. Nós temos um mar cheio de barquinho, mas o meu guiar é de um jeito, o guiar do Gustavo é de outro. Mas nós estamos com o mesmo Deus. Então o encontro é o mesmo. O fim é o mesmo. Agora, eu vou remar. Eu vou mover o meu barco. Não vai vir nenhuma onda? Não vai vir nenhuma tempestade? Nem um sol escaldante? E eu vou desistir de Deus? Eu sou Deus. Quando eu desisto de mim, eu estou desistindo de Deus. Quando eu concorro com o Gustavo, eu estou concorrendo com Deus. Então, vamos olhar mais para dentro, para o que tem dentro de mim, para a minha luz, porque essa luz é Deus. E se você hoje se sente incapaz, você é Deus. Será que Deus é incapaz? Será que Deus é milionário? Ou será que Deus é pobrinho? Deus é Deus. Então você é você. Decida agora o que você quer e faça. Comece. E quando você começar, não desista. Coloque a flexibilidade à frente e vá. Porque se você caminhar, vai dar certo. Se você ficar parado, sentado na praia, embaixo do coqueiro, tendo a vida que você quer, o coco vai cair na sua cabeça e você vai desmaiar, no mínimo. Então, se você acha que está tudo bem e pode ficar parado e não fazer nada, a sua tendência é regredir. Agora, se você acha que está tudo bem, você está, no mínimo, trabalhando para manter, você vai progredir. Não existe ninguém incapaz. Existe pessoa que ainda não sabe quem ela é. E agora eu deixo com você, Gustavo. Acho que você trouxe alguns insights importantes que foram conceitos que foram fazendo muito sentido, assim. Acho que o primeiro deles é o conceito de diversão. Que diversão vem do latim, né? Eu aprendi isso na Pandora também, que é divertere, que significa mudar de direção. Então, divirta-se. Né? Se de repente você está fazendo brigadeiro, amanhã, puta, eu quero fazer coxinha agora. Cara, muda. Não, agora eu não quero mais fazer coxinha, eu quero, sei lá, quero trabalhar com tecnologia. Beleza, vai lá, faz. Né? Mas lembra sempre que, assim, você fala muito da carroça vazia, né, Cida? E acho que tem duas carroças que a gente precisa prestar muita atenção. A externa, que são essas vozes, e aí vem essas coisas de fórmula de lançamento, fórmula mágica, né? Ai, porque você tem que fazer o marketing assim, que você tem que fazer esse negócio assado. Ai, porque se você não fizer o brigadeiro desse jeito, você não vai vender, não, porque você precisa ter uma estratégia. Cara, vai e faz. Primeiro a gente precisa silenciar e entender quem são essas vozes. Né? Essas vozes estão vendendo brigadeiro mesmo? Ou será que eles só estão mostrando aqui na rede social que fazem, mas eles não estão vendendo brigadeiro nenhum, né? E então muda de direção, pô, não tá fazendo sentido. E eu sou uma pessoa dessa, eu decidi dar uma pausa, porque era tanta coisa falando de marketing, de formas de lançamento, e porque você precisa ter 3 posts por dia, 7 stories por dia, você tem que fazer live todo dia, você tem que fazer. Eu falei, cara, não quero. E isso é ser empreendedor? Então quer dizer que ser de consultoria é eu sacrificar minha vida pessoal, minha saúde física, mental, seja qual for? Falei, não é isso que eu quero. Eu quero voltar para a minha meta da leveza e da saúde e da qualidade de vida. Né? Claro que no começo, às vezes, você vai precisar investir um pouco de energia, mas talvez você só precise investir a sua energia. Quando você coloca, e aí o Dr. Hawkins, nesse livro do sucesso, ele fala muito da diferença entre reputação e marketing. Uma coisa é você fazer marketing. Ir lá na rede, fazer post bonito, falar e acontecer. Outra coisa é a sua reputação. Então, cara, se você não tem uma rede social, você não tá afim de fazer uma rede social, tá tudo bem. Porque o que vai contar, eu posso falar por mim, Cida, eu tenho, assim, um total de 0 clientes que vieram por Facebook ou Instagram. Vamos colocar assim, por rede social. A maioria esmagadora das pessoas que eu atendi ou eu atendo foi indicação. É uma pessoa que veio constelar comigo, né? Aí ela trouxe outra pessoa e trouxe a família inteira para constelar uma vez. E aí, dessa pessoa que constelou, puta, eu quero fazer uma terapia com você, virou um cliente de psicoterapia, e me indicou outras pessoas para constelarem, porque eu entreguei o meu melhor, eu estava ali de coração. Então, eu entreguei alguma coisa de valor, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. E a carroça interna. Porque eu lembro muito que eu descobri isso numa palestra, estava assistindo uma palestra sobre clínica psicológica, né, sucesso da clínica, sei lá eu. E eu tive um insight na hora, eu falei, cara, eu não tenho medo de errar. No fundo, eu tenho medo de acertar e não dar conta.
Eu tenho medo que o sucesso me torne arrogante, prepotente. Porque se a gente for pensar, né, você estava falando do caminho da iluminação, né? Quantos exemplos a gente tem recentes de pessoas que a gente considerava níveis espiritualizadíssimos, que atendiam milhões de pessoas e que caíram da vaidade do ego espiritual? Que a vaidade espiritual, né, a vaidade, o orgulho, né, vamos colocar assim, do lado negativo, ele acompanha a gente em todos os níveis de consciência. Você pode estar num caminho de iluminação e de repente começar a achar que a sua verdade é a única verdade. Você querer, né, você começar a se corromper, porque, não, porque o meu caminho aqui só é meu. Tinha um documentário na Netflix que chama Nos Ilumine, que é a história de um cara que ele participou do livro do segredo, ele criou todo um processo tal, e ele fez ele foi denunciado, ele foi preso porque ele fez um temascal, se eu não me engano, que é um ritual lá xamânico, que é a tenda do suor, né? Que ele coloca todo, só que era no deserto do Arizona, ou seja, num calor de 40 graus, ele botou um monte de gente numa tenda do suor, que tem pedra quente dentro, uma tenda com pedra quente dentro, e 4 pessoas morreram. Quando a polícia chegou, sabe onde ele estava? Tomando banho. E ele conta no vídeo, ele fala, eu não sabia o que estava acontecendo. Porque uma pessoa começou a falar, eu tô passando mal, eu tô passando mal. Ele, não, ela aguenta, ela aguenta, ela aguenta. Então a gente precisa entender que a gente às vezes vai voltar para esses níveis de consciência. Né? Mas uma vez que você já esteve naquele lugar, talvez seja mais rápido de você sair. Né? Porque uma vez que você esteve na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, você já sabe como é esse corpo de dor que você falou. Eu já sei como que é aquela dor. Puta, será que eu quero voltar? Às vezes a gente vai precisar voltar para lá. Porque tem coisas que não estão elaboradas, não estão resolvidas, né? E tá tudo bem. Né? A vida vai ser esse eterno aprendizado. Então, quanto mais a gente vai crescendo, amadurecendo, evoluindo, expandindo a nossa consciência e nos autoconhecendo, sabendo quais são as ferramentas que funcionam para mim. Né? Eu tenho uma outra grande amiga que fala sempre, é como dieta. Né? Cada técnica que existe disponível no mundo vai funcionar. Não é porque a pessoa fez a dieta cetogênica, a dieta paleolítica, a dieta de South Beach, ou sei lá, a dieta do líquido, que vai funcionar para você. Funcionou para ela, para o biotipo dela, para o corpo dela, para o momento dela. Para você talvez seja outra dieta. Seja uma dieta low carb, seja uma dieta de proteína, sei lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque eu sei que no momento, e eu já passei, acho que você também, Cida, quando você está muito fragilizado e vulnerável, qualquer coisa que te falem, você vai acreditar. E eu passei por um processo que a pessoa me falou, me deu certeza, não, porque vai acontecer isso, porque o caminho está aberto, que não sei o quê. E não aconteceu. E eu fiquei depois, mas peraí. Foi tão assertivo, com tanta certeza, aí eu fui aprendendo. Eu preciso confiar mais na minha intuição, no meu coração, nesta vozinha interior. E aí é tomar cuidado para você não sentir a carroça vazia. Falar, eu não sei. Eu não conheço. Eu não sei tanto assim. Eu não sei fazer brigadeiro. Cara, receita na internet. Você não precisa inventar a receita do brigadeiro gourmet perfeito. Não. A receita tá lá. De repente, no meio que você está fazendo a receita, esteja ali na receita. Não fica pensando, mas e se eu não vender? Mas e se as pessoas não gostarem? Primeiro você faz. Eu tinha uma outra pessoa que falava pra mim, né? Que uma vez eu fui prestar um concurso e eu ficava pensando, puta, porque tem que dirigir, eu não dirijo e não sei o quê. E eu vou ter que mudar de cidade, como é que vai ser? Porque era em outro estado e tal. E comecei a ir pro mundo mirabolante, né, no mundo de Nárnia, aqui, de pensamentos e sentimentos. Ele falou, primeiro você passa na prova. Primeiro você passa, depois você vê o que você faz. Enquanto você não passar, tá tudo, né, você não vai saber o que você tem que fazer, né, o que você vai precisar Exato. fazer. Né? E às vezes a vida é sobre o que a gente precisa, não o que a gente quer. Né? Neste momento, né, eu quis e talvez eu precise estar nesse lugar da diversidade e inclusão, dentro do RH, dentro de uma estrutura, porque eu gosto, me faz sentido, me faz bem. Né? Então, olha para você e pergunta para o seu coração, né? E começa a ouvir o seu coração. Deixa um pouco, né, como você fala, silencia essas vozes do externo. Né? É a mãe, é o pai, é o tio, é o avô. Opinião sempre todo mundo vai ter. Opinião para dar, crítica para fazer, né? Ser real. Ninguém, né? Eu ouvi no MBA que eu fiz, que assim, e essa é uma outra história super rápida que eu quero contar. O meu professor falava assim: tem muito curso de oratória, mas pouco curso de escutatória. E a escuta começa por você. Tudo bem, você não quer empreender, você só quer se autoconhecer, já é um grande salto, porque você, né, o Dr. Hawkins fala isso nos níveis de consciência, né, uma vez que você trabalha você influencia, porque aí tem os campos atratores, né, você se torna uma influência para o meio, você equilibra o meio também que você está. Então o processo pode ser só seu. Você não precisa fazer, né, o propósito de vida não precisa ser não, eu quero me autoconhecer, esse é meu propósito. Me autoconhecer e fazer meu melhor, tá ótimo.
Você não precisa criar uma franquia de sanduíches gourmet que vão vender rios de dinheiro. Você não precisa criar um sistema tecnológico. Tudo bem, se esse é o seu propósito, vai lá. Mas acho que a gente tem que sair um pouco dessa ilusão do grande propósito e ir para o pequeno de novo. Cara, meu propósito é fazer meu melhor. Show de bola. Vamos ver, então, onde que você está fazendo o seu melhor? Onde que você entrega? Onde que você... E aí começa o caminho, né, das ferramentas e do autoconhecimento. Esse MBA, eu estava em dúvida entre duas escolas, e aí eu fui fazer um processo terapêutico, e a mulher me falou, né, a pessoa me falou, não, porque você tem que ir para essa escola. Eu falei, não. Aí no dia seguinte eu ainda fui reler os programas das escolas. Falei, não, mas eu gosto dessa aqui, meu coração tá pedindo essa aqui. Beleza. Resumindo a história, né? Tinha um convênio com uma outra universidade e a gente podia fazer uma prova de bolsa. E tinham 10 vagas, né, pro MBA, assim, bolsa 100% do curso todo. Falei, não custa nada, né? É de graça. Vou lá. Aí o pessoal fica, porque nossa, mas é difícil. Eu falei, cara, se eu não fosse e fizesse, e o resumo da história é que assim, eu fui, fiz a prova e passei. Em 8º lugar. Consegui uma bolsa de 100% para fazer MBA. Aí eu fiquei assim, já pensou se eu tivesse naquela... E aí o pessoal fica, porque você é inteligente. Eu falo, gente, era uma prova de conhecimentos gerais e redação. Eu não sabia os temas, não era um vestibular que você estudava para. Eu não sabia que conteúdo ia cair. Eu sei que tinha idiomas, inglês, mas eu não sabia que tipo de questão eles iam fazer de conhecimentos gerais. Podia ir de esporte a política, música, literatura, sei lá eu. E aí eu falei, quantas vezes a gente não perde uma oportunidade pelo medo? Né? Quantas vezes a gente deixa de conectar com esse propósito e fala, mas vai dar errado, mas que é uma coisa que a gente já conversou, inclusive, lá no nosso grupo, né, da formação, que é essa coisa do comparar. Eu volto pro comparar. Mas você conseguiu porque você... Gente, eu dificilmente me conecto com notícias. Assim, eu tenho, né, estudo, tudo, mas conhecimentos gerais, lembrar de fatos históricos, de estatísticas de feminicídio, que era uma das questões que já na prova, X. Eu não sabia. Né? E aí, quando a menina me ligou, inclusive, para dar a notícia, eu falei, eu não passei... Ó, o pensamento da pessoa, né? Eu não passei e ela vai me oferecer só para eu fazer o curso com desconto. Ela, não, Gustavo, parabéns, você foi aprovado. Eu, não acredito, jura? Falei, que bom, não sei o quê. E aí, ou seja, não foi nenhuma escola, nem outra, era onde eu precisava estar. E a vida vai ser sobre isso. Né? É onde a gente precisa estar para aprender e ter os aprendizados, os conhecimentos, e vai ter que passar por esses caminhos, né? Porque o Jung fala, né? Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Porque quanto mais alta a árvore, mais raiz ela precisa ter, mais fundo ela precisa ir no solo. E no nosso caminho de crescimento é a mesma coisa. A gente vai ter que entrar em contato com essas dores e vai ter que, eu não vou dizer nem eliminar, mas como eu falei, né, ressignificar, elaborar essas experiências, transformar tudo isso numa pérola, né? Tem a história da ostra e da pérola também que fala que o grão de areia é uma doença para a ostra, dói, machuca, incomoda, como se fosse um grão de areia no seu olho, sabe assim? E o que ela faz com aquilo? Ela transforma em pérola. Então é isso também, é sobre transformar as nossas dores, né, e não viver nelas. Acho que é importante ter uma frase que diz, né, a gente só aprende olhando para trás, mas só vive olhando para frente. E talvez a gente vai precisar, né, de repente ficar na nossa história, olhar para nossa história, né, ressignificar esses fatos e durante um bom tempo até a gente conseguir ancorar a coragem, falar, cara, agora eu tô pronto para ir para frente. Né, e tá tudo bem onde a gente tá. Hoje cada um é aquilo que pode ser no momento. Então faça o que você pode com aquilo que você tem, com quem você é agora. O resto, meu amor, aí é dia a dia, como você fala. Verdade. Esse papo tá muito bom, a gente consegue ficar aqui horas e horas, mas a gente não é só a live, então eu vou deixar aqui minha mensagem final. Simples, 2 coisinhas básicas só, que eu sintetizo essa live, o meu propósito de vida, e você, se quiser, pode conceituar e sintetizar o seu também. Autoconhecimento e caminhar. Simples. Palavras básicas e que você já sabe. Autoconhecimento é para a vida toda. Caminhar é para a vida toda. Você está na vida. Então faça acontecer. Gustavo, muito obrigada. Amei. Obrigado, Lucida, pelo convite. Que Deus te ilumine grandiosamente. E eu tenho certeza que o sucesso já te pertence. Para nós. Quais são suas palavras? Qual a sua mensagem que você quer deixar? Deixe os seus contatos também para as pessoas
te conhecer, conhecer o seu trabalho. Fique à vontade. Claro, beleza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Cida. Gratidão, foi um papo incrível, super bacana, eu gosto dessas coisas. Acho que, né, você deu duas palavras, para mim é assim, ser contribuição com leveza. Para mim, esse é meu grande propósito hoje, sabe assim? Não ficar nessa pressão, na cobrança, na perfeição. Então, eu defini que eu quero ser contribuição com leveza. Para mim, esse é meu grande propósito, né? E aí cascateia para outras metas e tudo mais. Bom, meus contatos são o lgoliveira.terapias aqui no Insta, né? Tem que eu tô dando uma pausa agora, mas precisando só entrar em contato pelo direct. E quem quiser conhecer, eu e a Silvia, a gente tem o podcast que eu falei, que é o zonadesconforto.podcast, que a gente discute esses temas de autoconhecimento, de propósito, sucesso, imediatismo, enfim. Os últimos, inclusive, sincronizou com o que você trouxe, que é o mapa da consciência do Hawkins. Então, lá no último episódio, a gente falou um pouco sobre os níveis de consciência. Ele vai, na verdade, no último episódio não, ele vai ao ar no dia 24 de setembro, toda sexta-feira, 13 horas. Então, quem quiser conhecer, está lá disponível o Insta também, zonadesconforto.podcast. E minha gratidão, né, sempre né, como a Pandora fala, Glória in excelsis Deo, né, glória a Deus nas alturas, né, e aí o Deus que fizer sentido para cada um também, porque acho que é por ele que cada um de nós serve, existe e estamos aqui, como você fala, né, a gente está na vida. Se tá na vida, meu amor, tá no palco da vida, não é fácil, dá ansiedade, dá frio na barriga, mas é com frio na barriga que a gente vai mesmo e faz, é onde o nosso medo tá, que é para onde a gente vai e olha, e acho que tudo flui, tudo prospera e tudo dá certo no final. Tudo é perfeito como é, né? Como a gente sempre ouve. Exatamente. Gratidão infinita a cada um que esteve aqui. Gratidão infinita desde já a todos que vão assistir essa live depois. E na presença do seu eu superior, você está aqui, no aqui e no agora. Você está na vida. Faça acontecer. Se o medo vier, levanta a cabeça e vai com medo mesmo. Gratidão. Isso aí.